Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos aí mais uma vez para apresentar para vocês os nossos trabalhos do nosso canal Estudar Kardec. E no dia de hoje nós estaremos fazendo um trabalho a respeito de por onde começar a estudar a doutrina. Já tínhamos feito aí alguns testes do que seria melhor apresentar para vocês, e nesta semana que antecedeu, nós tivemos a grata surpresa de conhecer através de um outro canal na internet também, pessoas que têm um trabalho exatamente igual, ou eu vou até falar melhor, um trabalho bem melhor do que aquele que iríamos apresentar para vocês, que seria um trabalho bem curto, bem reduzido, mas trazendo as informações necessárias. Mas ao depararmos com esse vídeo lá nesse canal, daqui a pouquinho eu vou citar qual reparamos que ele tem um conteúdo muito bom, muito bem feito. Os irmãos fizeram um trabalho perfeito. E eu disse para os companheiros, que tal a gente fazer aí um acordo com eles, né? A gente começa, mostra o nosso trabalho e divulga o trabalho deles também. Nós estamos aí para isso, um ajudar o outro, um ajudar a divulgar o trabalho do outro. O grupo chama-se Grupo Familiar de Estudos Espíritas Rivail. Vocês entrem lá na internet, lá no final também do vídeo, ou nós vamos deixar lá o endereço direitinho deles lá, para vocês irem lá, compartilhar, ver o trabalho deles lá. Eles têm um trabalho muito bonito, como de fato se diz o nome, né? É um grupo familiar. E eu conversei com eles, mandei um e-mail para eles, pedi autorização a eles, e acho que o Fabiano me respondeu dizendo que estava tudo bem, tranquilo, que eu poderia usar o trabalho dele para complementar esse nosso trabalho que nós vamos estar fazendo agora, que é falando qual o primeiro livro que devemos estudar no Espiritismo. Então, o nosso papo hoje é um papo curto, né? E vamos agora passar ao podcast desse trabalho que é feito por eles lá. Tá ok? Meus queridos irmãos, esse é o nosso próximo trabalho. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque é uma coisa que muitas pessoas, principalmente os mais novos, os simpatizantes, quando chega lá na casa espírita, eles perguntam por onde que nós vamos começar a estudar, qual o livro que nós vamos estudar. E, por experiência, por já ter visto por aí, muitas vezes falar, passado informações erradas para essas pessoas que estão querendo começar. Fala-se, tem livros que não são da codificação. Então, não é bem por aí. A gente tem que começar a estudar o Espiritismo pelos livros de Kardec, numa ordem. E o primeiro livro que nós aconselhamos a todos usarem é sobre esse livro que o nosso irmão vai estar falando, que é o livro O que é o Espiritismo. O próprio nome já diz tudo, né? O que é o Espiritismo. Então, você vai começar a ter a noção do que é o Espiritismo. E depois adentrar no estudo correto, né? Seguindo aquela ordem dos livros editados
por Allan Kardec e dar prosseguimento aí ao estudo. Ok? Meus queridos irmãos, foi um prazer. O nosso papo hoje foi curto, mas o podcast vai ser muito bom. Ele vai estar emendando com esse vídeo que eu estou fazendo agora para vocês. Um forte abraço em seu coração. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Se perguntarmos a qualquer espírita qual o primeiro livro que devemos ler para iniciar o estudo do Espiritismo, a maioria responderá que o primeiro livro a ser lido seria o Livro dos Espíritos. No entanto, em O Livro dos Médiuns, precisamente na sua parte primeira, capítulo 3º, item 35, o codificador faz recomendações sobre a melhor ordem para a leitura das obras espíritas. Veremos então que Allan Kardec afirma que a obra que deve ser estudada primeiramente é o que é o Espiritismo. Isso porque o Livro dos Espíritos se inicia com a introdução e o prolegômenos, ou texto preliminar, onde o codificador sintetiza os princípios fundamentais do Espiritismo. Os temas aflorados na introdução são desenvolvidos e esmiuçados por Allan Kardec nos livros introdutórios, que são O que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, Instruções Práticas. Embora a obra O que é o Espiritismo seja um roteiro bem resumido e didático, ninguém se iluda com essa simplicidade aparente. Mesmo espíritas muito veteranos terão muito o que aprender, justamente pela sua simplicidade e seu caráter de síntese. O livro que é o Espiritismo oferece aos mais estudiosos espíritas a possibilidade de perceberem novas perspectivas e surpreendentes aspectos da doutrina, servindo ao mesmo tempo para avivar a memória, reajustar a visão global do assunto e, não raro, chamar a atenção do estudante, do professor e mesmo do mais profundo conhecedor certos aspectos, certos problemas que escaparam a uma apreciação acurada das obras fundamentais. Respeitando profundamente o louvável esforço de todos os trabalhadores que tentaram elaborar resumos, introduções e apostilas sobre o Espiritismo, devemos lembrar que ninguém no mundo teve condições intelectuais e espirituais para superar Allan Kardec neste objetivo, simplesmente pelo fato de que Allan Kardec não é um autor isolado, mas sim o codificador do Espiritismo, guiado intensamente pelo próprio Espírito de verdade e assessorado na sua tarefa pelos espíritos que foram os maiores pensadores, filósofos e benfeitores de toda a história da civilização humana. Por essa razão, ninguém conquistou maior capacidade e mais profunda compreensão do Espiritismo do que o mestre Allan Kardec. A dedução lógica para isso é que nenhum resumo, introdução ou apostila poderá superar o que é o Espiritismo. Portanto, não se pode relegar ao passado, nem simplesmente esquecer a obra O que é o Espiritismo e os demais opúsculos de Allan Kardec. Mas, pelo contrário, essas obras devem ser os livros de escolha para os estudos sistematizados da doutrina espírita nas casas espíritas. O que é o Espiritismo, já no seu preâmbulo, responde à questão formulada no título do livro, definindo o Espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. A obra O que é o Espiritismo possui 3 capítulos. No primeiro capítulo, sob forma didática de debates simulados entre Allan Kardec e os principais opositores do Espiritismo, encontraremos as respostas para as principais críticas, refutações, acusações e contradições contra o Espiritismo. E dessa forma, um pormenorizado entendimento sobre o que verdadeiramente é o Espiritismo e qual o seu objetivo essencial e exclusivo, a saber, a transformação moral do homem. O segundo capítulo pode ser considerado um resumo da obra O Livro dos Médiuns, enquanto o terceiro capítulo pode ser considerado um resumo de O Livro dos Espíritos. O terceiro capítulo oferece ainda a solução pela doutrina espírita para os mais inquietantes problemas de ordem moral, filosófica e psicológica. Os estudantes conscienciosos do Espiritismo compreendem o valor permanente, não só
de o que é o Espiritismo, mas também o Espiritismo na sua expressão mais simples, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Lembremos sempre que até mesmo os maiores conhecedores do Espiritismo devem reler e consultar periodicamente esses livros. E reiteramos, eles são os livros de eleição para os estudos sistematizados da doutrina espírita nos grupos espíritas. Nas nossas casas espíritas, portanto, para aqueles que lá adentrarem pela primeira vez solicitando a indicação de uma obra para leitura, ofereçamos o que é o Espiritismo conforme a orientação lúcida e abalizada de Allan Kardec.